Inicialmente, quero cumprimentar todas as pessoas que estão fazendo parte desse sétimo seminário. O trabalho que nós vamos apresentar se intitula Performatividade travesti na religiosidade popular na cidade de Juazeiro do Norte. Análise do documentário Também Sou Teu Povo. Eu sou Edson Soares Martins, sou professor da Universidade Regional do Cariri, a URCA, atuo na graduação e na pós-graduação. É na pós-graduação, no mestrado em letras, que a Jodiele Silva Gomes é minha orientanda e nós vamos apresentar juntos. Eu vou iniciar e ela dá a sequência. Nós recortamos um pequeno trecho de um estudo de Andrade Silva e Rissink para fazer uma remissão rápida a esse contexto discursivo que envolve o fenômeno da romaria, o fenômeno da devoção popular, e que é assim, emblemático da maneira como se tratam as romarias e esse fenômeno, né, da devoção ao Padre Cícero aqui no município de Juazeiro do Norte, no interior do estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. Nas romarias de Juazeiro do Norte, os devotos materializam a fé e deixam registros nos ambientes de devoção. A prática popular chega a ser tensionada porque muitas vezes modificam o cenário das igrejas e monumentos, sendo comum a escrita dos nomes nas paredes das igrejas e até mesmo em imagens, além de outros recursos de materialização da fé, como ofertas em dinheiro e objetos simbólicos, fotografias, fitinhas, velas e cartas, traços que compõem o devocional popular. Nós extraímos daqui a ideia dessa materialidade da fé e da premência do registro. Também se observa que nessa ânsia por dar materialidade a essa devoção religiosa e por haver essa ansiedade pelo registro, esse sujeito devoto, ele frequentemente é inserido numa perspectivação que o coloca como um agente transgressor. Não é raro entendermos a devoção popular ou o catolicismo popular como um fenômeno que preocupa a ordem religiosa institucionalizada da igreja como organização pautada, né, em princípios claramente estabelecidos em sua dogmática, em sua constituição escrita. Né? No caso do documentário do Orlando Pereira e do Franklin Lacerda, nós vamos observando no início dele uma perambulação noturna pela cidade. Né? Essa perambulação ela frisa barracas, pequenos espaços organizados na rua mesmo, com o objetivo de, durante o dia, comercializar os mais variados artefatos, desde artefatos religiosos a utensílios domésticos, roupa, e uma infinidade de itens. Mas logo na sequência, após fazer essa perambulação, nós temos um contraste muito rápido. São duas pequenas sequenciazinhas em que aparece a exuberância dos altares e logo depois a exuberância de um quarto transformado num tipo de camarim que mais adiante nós vamos saber pertencer à travesti que é protagonista do documentário de Franklin e Orlando. Essa exuberância, ela tanto contrasta, por se tratar
de uma nítida intenção de pôr em campos tensos a organização da sensibilidade religiosa, por um lado, né, e da sensibilidade estética, subjetiva, de outro. Mas há uma aproximação aí. Não é? O colorido das roupas, das flores, das pedrarias estão marcadamente presentes em ambos os cenários. Logo a seguir, nós temos um jogo que não é exatamente um jogo original, mas que é muito eficiente na construção do que os diretores pretendem. Enquanto eu tenho em off, né, a travesti, que é protagonista do documentário, fazendo uma rememoração autobiográfica, nós observamos cenas dessa devoção popular. E aí ficam muito bem plasmadas as padronagens, né, de cores chapadas, claras, que marcam a indumentária desse romeiro. Parece haver um certo predomínio de branco e azul em alguns momentos, mas o que chama mesmo a atenção é que há uma certa identidade visual, né, que para nós, brasileiros, nordestinos, fica um pouco mais fácil de reconhecer como sendo a identidade visual de um certo nordestino sertanejo pobre. Logo a seguir, inverte-se o jogo de construção narrativa e eu tenho Camila diante do espelho. Né? O corpo marcado pela travestilidade nos cuidados, né, do bem-querer. Né? Ela está está colocando batom, sombra nos olhos, mas ao mesmo tempo nós ouvimos em off, né, a voz de um narrador que ressalta as valiosas virtudes do Padre Cícero e, por extensão, dos fiéis que seguem o seu exemplo. Numa tela de TV que não pertence à cena do quarto da travesti, mas que invade, né, essa privacidade, esse momento de constituição da feminilidade, né, nós temos referências numéricas à estátua do Padre Cícero. Quais são as proporções de sua cabeça, dos seus olhos, da sua boca, dos seus ombros? E isso acompanha, né, a nossa visão, enxerga num jogo rápido de associação a boca de Camila e a boca da estátua do Padre Cícero, os olhos e de um e de outro. Há um certo descompasso constitutivo, muito produtivo também, porque vemos os ombros do Padre Cícero e os seios de Camila. Esse corpo marcado pela travestilidade é um dos elementos mais importantes desse caráter inaugural do documentário de Orlando e Franklin. Esse documentário se insere numa tradição narrativa que fala da devoção do povo, mas ele inaugura um corpo novo nesse complexo narrativo. E é nesse sentido que a Jode vai continuar a apresentação, explorando, né, esse conceito e extraindo daí as indagações, mais que conclusões, as indagações que nós trazemos acerca desse documentário. Bem, dando continuidade à nossa apresentação, vou iniciar minha fala com a citação da Judith Butler sobre os gêneros, para então se chegar à noção de paródia dos gêneros
E então a performatividade, percebendo essa performatividade presente no documentário Também Sou Teu Povo. A Butler diz, se a verdade interna do gênero é uma fabricação, e se o gênero verdadeiro é uma fantasia instituída e inscrita sobre a superfície dos corpos, então parece que os gêneros não podem ser nem verdadeiros nem falsos, mas somente produzidos como efeitos da verdade de um discurso sobre a identidade primária e estável. Diante dessa reflexão da Judith Butler, nós percebemos, que tanto a travesti quanto a drag queen fazem uma paródia de gênero. Chega-se ao que a Judith Butler chama de paródia de gênero, que é justamente demonstrar esse caráter ficcional, esse caráter artificial de todo o gênero, ou seja, a não existência de um gênero original autêntico. E a partir disso, nós chegamos a essa noção de performatividade. Então ela diz, consideremos o gênero, por exemplo, como um estilo corporal, um ato, por assim dizer, que tanto é intencional como performativo, onde performativo sugere uma construção dramática e contingente do sentido. Percebemos, então, que o sujeito está sempre em processo. Ele vai se construindo pelos atos e discursos que executa, que tem contato. E a identidade de gênero é performativamente constituída. Dessa forma, o performativo é uma noção aplicada ao discurso coletivo, que constrói os gêneros. E os atos, as práticas, os discursos que se reiteram e que constroem realidades passíveis de compreensão. Os atos que regem a formação da identidade do gênero são performativos porque são fabricados por sinais corporais, por atos corporais e por atos discursivos. E aí, é devido a isso que o gênero não pode ter um caráter ontológico. Então, partindo dessa concepção de performatividade, percebemos a sua presença no documentário Também Sou Teu Povo, por meio desses atos corporais e discursivos, subversivos também. Quando a protagonista, Camila, ela apresenta traços performativos. A sua fala, o seu discurso sobre a presença, a importância da presença das travestis na religiosidade popular de Juazeiro do Norte, a forma que ela se veste, a forma que ela se porta, os objetos que ela utiliza. Então, todo esse discurso, todo esse ato corporal, ele constrói essa performatividade. Então, como é que essas travestis são vistas e recebidas em Juazeiro do Norte? Como os outros romeiros, como a própria população do Juazeiro do Norte recebem essas travestis? Como é que essa população vai receber, recebe? Como é que a população recebe essa travesti? Então, a partir disso, nós percebemos, por meio da análise do documentário, que a depender do local em que a travesti se encontre, ela vai ser recebida de um determinado modo e de um outro modo. Então, nós vamos fazer aí um contraste entre a noite e o dia, o sagrado e o profano, em que esse sagrado vai estar relacionado, por exemplo, à igreja. Momento em que a travesti entra na igreja e as pessoas a olham de forma discriminatória, de forma preconceituosa. E esse olhar pode ou não afastar a travesti daquele ambiente. E quando chega a noite, o profano, digamos assim, o divertimento, as travestis se encontram nas praças, em restaurantes, em bares, e elas são vistas como algo diferente, e as pessoas querem tirar fotos, querem conversar com elas, e aí há esse contraste. E a partir disso, nós chegamos
a noção de corpos abjetos, né? Colocar determinados grupos à margem da sociedade porque eles não respondem às normas estabelecidas por uma sociedade homofóbica, patriarcal. Então, determinados grupos são postos à margem, né, de lado. Então, haverá momentos em que a travesti ela é colocada à margem. Então, aí nós vislumbramos a noção de corpos abjetos. Mas também tem momentos em que não há a abjeção dos corpos, né? O corpo da travesti, ele não é abjeto quando nos referimos ao profano, quando a noite chega, quando a diversão chega. Mas ele se torna abjeto quando a travesti ela adentra naquele ambiente sagrado, quando ela quer exercer o seu direito de também ter uma religião e de exercer aquela religião, e de estar presente naquela igreja e professar a sua fé. Então, essa relação entre sagrado e profano fica bem visível no documentário, né? E aí, nos amparando nessa noção da abjeção dos corpos. Então, nós chegamos aí a um último questionamento, né? Como as travestis se fazem representar nesse meio de fé e oração? Estando presente transgressivamente, apesar dos olhares preconceituosos, apesar das inconveniências, mesmo assim elas continuam vindo todos os anos, ou quantas vezes forem necessário, para as romarias de Juazeiro do Norte, exercer a sua religiosidade, professar a sua fé, buscando cumprir suas promessas ou fazer novas promessas, se reunindo com outras travestis de outros lugares. Então, ao inaugurar esse corpo novo, digamos assim, nessa narrativa, as travestis se fazem representar, né? Elas estão presentes, elas representam não só a si mesmas, mas também outras travestis que, porventura, deixaram de professar sua fé devido a esses olhares, né, que as influenciaram de determinada forma. Então, as travestis se fazem representar permanecendo performativamente, transgressivamente, nesse meio religioso. Por fim, né, chegamos aí às nossas referências, em que nos amparamos principalmente na Judith Butler. Agradecemos pela oportunidade de estar presente nesse seminário e desejo um bom trabalho a todos.